Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora encerrando esse terceiro trimestre abençoadíssimo da nossa Escola Dominical, onde aprendemos, tivemos vários estudos acerca dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nesta lição de hoje, que ela é a conclusão do trimestre, resistindo às sutilezas de Satanás. Resistindo às sutilezas de Satanás. E aqui nós vamos ver, nesta lição, 3 pontos, que na verdade, ela vai convergir, para fechar todos os assuntos tratados durante o trimestre, concentrados aqui nesta lição. E a perícope escolhida aqui está em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 10, que é a nossa leitura em classe. E desta leitura nós extraímos 3 pontos, que é o segredo para termos a vitória, que é o segredo para resistir, que é o segredo para escapar das astutas ciladas do diabo. Que a primeira delas é sujeitai-vos a Deus. A segunda, chegai-vos a Deus. E a terceira, humilhai-vos perante o Senhor. É a humilhação. Então, sujeitai-vos, chegai-vos e humilhai-vos. Aí está o segredo para que possamos resistir ao diabo. Porque os ataques de Satanás, ele é muito forte nesta última hora da igreja na terra. E nós podemos ver que esta palavra aqui, por exemplo, que está em Efésios no capítulo 6, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder, é aí que nós vamos ter, é aí que nós vamos obter a nossa vitória. E na sequência, no versículo 11, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, para que possamos vencer, nós precisamos estar revestido com as armaduras espirituais. E quando nós falamos das armas espirituais, o crente, o cristão, o servo, o salvo em Cristo Jesus, ele não luta como luta o mundo, ele não combate como combate o mundo. Nós sabemos que as armas da nossa milícia, elas são espirituais, porque a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Aí no capítulo 10, na segunda carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, ele escreve o seguinte, no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui nós vemos nas cartas paulinas o chamamento, o condicionamento, a condição para que possamos ser vitoriosos. A nossa vitória está em aproximar-se de Deus. Aí nós podemos ver, aqui já na nossa lição, que nós, para vencermos o inimigo, nós precisamos resisti-lo. E para resistir o inimigo, nós precisamos estar debaixo da autoridade divina. O Senhor Jesus é a nossa maior autoridade. O Senhor Jesus. E depois nós estamos abaixo dele, debaixo da sua proteção, é que possamos resistir ao diabo, às astutas ciladas do diabo. Estar debaixo de autoridade. O que nos faz vencer, isso mostra que nós não podemos, as pessoas às vezes falam, não, para vencer o inimigo basta ler o Salmo 91, não basta ler o Salmo 91, porque há algumas bíblias que a pessoa está com a página do Salmo 91 amarela, porque fica aberta o tempo todo, mas o adversário das nossas almas é tão astuto que ele é capaz de fechar a Bíblia. Então nós não podemos a pessoa deixar aberta e chegar a encontrar aquela palavra, a Bíblia fechada, porque o Satanás citou o Salmo 91 para Jesus.
Ele citou o Salmo 91 para Jesus, porque está escrito a teu respeito: dar a ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem nos teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Então, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E ele cita o Salmo 91. Aí o Senhor Jesus responde com a palavra. Ele responde com a palavra, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando ele fala das pedras, que foi a primeira tentação na questão no físico, No físico, o Senhor Jesus foi tentado na área física, ele foi tentado na área da alma e também na área do espírito. Quando foi na área física, foi quanto ao alimento. Transforme essas pedras em pães. Jesus não fez isso. Quando fala lança-te daqui abaixo, foi tentado na alma, no ego. E Jesus também disse: não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. E depois ele tentou na área espiritual. Ele mostra todo mundo para o Senhor Jesus e fala: toda esta glória, tudo isso me foi dado e eu dou a quem quero. Se prostrado me adorares, eu te delegarei, eu te darei toda esta glória. E o Senhor Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Então, e a Bíblia diz que Satanás o deixou por um pouco de tempo. Isso mostra que o inimigo das nossas almas, ele há que ser resistido. E para resisti-lo, somente pelo poder da palavra, da presença de Deus. E nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Debaixo desta autoridade é que nós vamos resistir. Aí nós vamos para o tópico primeiro da nossa lição, que vai falar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E a vida centrada em Cristo, nós temos dois pontos, Que é Cristo o Salvador e Cristo o Senhor. Cristo o Salvador e Cristo o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, mas também ele é o nosso Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai escrever no capítulo 2, no versículo 3 até o versículo 5, ele vai dizer o seguinte: ninguém, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, há um só Salvador, há um só mediador. Se há um só Salvador, não existe, como aprendemos na última lição, na lição de número 12, não existe dois caminhos, não existe três caminhos, não existe pluralidade de caminhos para levar a Deus. Só existe um caminho. Não existe várias pluralidades de porta, porque há somente uma porta, e a porta é Jesus. Então, e aqui nós vemos, somente por ele, através dele, é que nós podemos chegar a Deus. Lá em João, Evangelho, no capítulo 14, nós vamos ver ali o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma só verdade, a verdade é Jesus. Há um só caminho, o caminho é Jesus. Não existe outra maneira, outra forma de chegarmos a Deus a não ser através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele é Salvador. Muitos hoje, num desvio de ensino, está dizendo que o Senhor Jesus, que ele fala, pega aquela palavra que o Senhor Jesus, lá em João, diz: já não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não sabe onde vai seu senhor e nem o que ele faz, mas o amigo sabe. E assim as pessoas estão dizendo que nós hoje temos esta igualdade de colocar-nos diante de Jesus com uma certa igualdade, se dispensando reverência e submissão ao Senhor Jesus. Não, nós continuamos submissos ao Senhor Jesus e a Ele devemos toda a reverência,
toda reverência. O Senhor há que ser reverenciado nos nossos cultos, na nossa casa, na nossa vida, no nosso modus vivendi. Nós temos que reverenciar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Glórias a Deus. Também Salvador e também Senhor. Já no tópico 2, nós vamos ver comprometimento com as Escrituras. Comprometimento com as Escrituras. Quando falamos isso, no comprometimento com as Escrituras, nós precisamos olhar, observar alguns detalhes. Alguns detalhes que nós aprendemos também numa das lições passadas, e também lá no primeiro trimestre aprendemos acerca da palavra de Deus, da atualidade da Bíblia, que a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser reformada, a Bíblia não precisa ser ajustada, a Bíblia não precisa ser retificada, porque a Bíblia é reta, a Bíblia é justa, a Bíblia não precisa de correção, porque é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, o homem no passar do tempo, ele continua com o mesmo problema do passado, problema espiritual do passado. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, e a sua palavra não muda. O próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Logo, a palavra de Deus, ela é imutável. A linguagem, sim, porque a língua ela é viva e vem termos, vem palavra, vem mudanças na nossa língua, na forma de escrita. Há essas mudanças, essas atualizações gramaticais que é natural. Em todas as línguas do mundo tem essas mudanças, essas variantes que vai surgindo com o tempo. No entanto, a mensagem da Bíblia ela é inalterada, ela não pode ser alterada. E dentro desse ponto, do tópico 2, nós estamos aprendendo justamente isso, como vencer as armadilhas de Satanás. De que maneira? Comprometimento com as Escrituras. O que nós estamos vendo hoje? A parra brava sendo lançada para mudar as Escrituras. E é hora da farinha, de colocarmos a farinha, o Espírito Santo, com a graça de Deus, para trazer a retificação dos ensinos da palavra, sem que ele venha se comprometer com os falsos ensinos e as heresias. Para isso, dentro desse tópico, nós vamos ver a revelação de Deus e a regra de fé e conduta. Primeiramente, dentro desse ponto, nós precisamos ver na primeira de Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Do versículo 14, para que fique melhor compreensivo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e firmeza da verdade. Versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse termo, algumas traduções, principalmente a Nova Almeida, a atualizada, elas se baseiam no texto corrompido, no texto grego corrompido, que é o texto alexandrino. São os textos corrompidos, lá de Westcott, Nestle Halland, está baseado nos textos alexandrinos. Mas o texto majoritário, ele traz essa expressão, ele traz a expressão theos, que está em todos os textos bizantinos, também na família 35, segundo Wilbur Pincuri, este que é um dos grandes ensinadores, que fez um gotejamento de mais de 90 manuscritos,
mais de 90 manuscritos. Ele tem dos originais, dos 27 livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, 22 livros, ele já fez o gotejamento de 22 livros do Novo Testamento. Eu posso assim dizer, a maior autoridade hoje do grego que nós temos vivo, chama-se este homem, Wilbur Pincory, um grande exegeta e que tem ensinado a palavra de Deus. E ele fala o seguinte, que o texto alexandrino, ele traz a expressão ros, que quer dizer, a variante ros, que é aquele quem, que quer dizer assim, aquele a quem se manifestou, aquele que se manifestou, mas não fala Deus. Mas se nós formos lá para João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Cristo encarnado, o Deus encarnado. E aqui essa expressão do texto majoritário traz que Deus se manifestou em carne. Se nós formos lá para Atos capítulo 20, nós vamos ver que ele comprou a igreja, tendes cuidado de vós mesmo e da igreja de Deus, que ele, o próprio Deus, comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o sangue de Cristo foi o sangue de Deus, vertido na cruz do Calvário para resgate da igreja. E então nós temos aqui que a palavra de Deus ele se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Agora, quando nós vamos para a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3 e também no versículo 16, quando Paulo ele vai falar e escrever ao seu filho Timóteo, ele faz uma colocação dizendo que Timóteo já conhecia as sagradas letras desde a sua meninice. Aí ele vem aqui, que desde a tua meninice sabe, versículo 15, 3 e 15, as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Aí ele acrescenta, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ele fala da revelação de Deus, da plenitude da palavra, porque nós assim cremos que a Bíblia ela tem a sua, a revelação, é o sopro de Deus, a palavra. Então a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento é inspiração plenária e verbal da palavra de Deus, a sua inspiração verbal e plenária. É totalmente inspirada a palavra de Deus. Diferente daquelas pessoas que defendem que o texto bizantino ou melhor, alexandrino, né? Ele fala que essas pessoas, inclusive alguns deles que são notadamente valorados nesta última hora, principalmente as sociedades bíblicas. Nós temos a Sociedade Bíblica Unidas, dos Estados Unidos, e temos aqui do Brasil. Todas as Bíblias desta sociedade bíblica é firmada, tem por base o texto crítico, o texto alexandrino, que traz uma variedade de inconsistências em relação ao texto majoritário, em relação ao texto crítico, ou melhor, ao texto bizantino. Assim, nós podemos ver que o comprometimento com as Escrituras nos leva a resistir ao diabo, nos dá força para resistir, resistindo pela palavra, pelo poder da palavra, pela autoridade da palavra, sabendo que a palavra não é do homem, mas de Deus. No tópico 3, nós vamos ver o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, e aqui dentro desse ponto, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele traz 2 pontos, né? O Espírito Santo no plano da redenção e a vida cheia do Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo no plano da redenção. Lá no conselho eterno, houve o Pai, o Filho e o Espírito, no conselho eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, e nós vemos na criação a obra do Espírito Santo,
que a Bíblia diz chocava como pomba nos originais, chocava como pomba, a expressão que assim entende é que a terra, no Gênesis 1 e 2, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito movia-se sobre a face das águas. Lá no original, e o Espírito chocava como pomba sobre a face das águas. Assim nós vemos a ação do Espírito Santo, a terra estava sem formas e vazia, logo um caos, mas para o caos havia uma esperança. E a esperança, o Espírito Santo. Assim nós vemos que o Espírito Santo sempre agiu na esperança, sempre agiu na salvação. O Senhor Jesus, quando lá em João, no capítulo 16, do versículo 7 ao 11, o Senhor Jesus ele vai falar ali do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo para a conversão dos homens. Porque o Espírito ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai convencer o mundo do pecado, vai convencer da justiça e vai convencer do juízo de Deus. Assim nós vemos o Espírito Santo trabalhando na redenção do homem. Vemos também o homem, uma vez redimido, ele há necessidade de manter-se cheio do Espírito Santo. Hoje as pessoas estão trocando, estão menosprezando o ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A obra de Deus, a primeira pregação foi Pedro cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 almas. Na segunda pregação, Pedro cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos, a igreja reunida, sempre cheia do Espírito Santo. Você vai encontrar, era uma marca em Atos dos Apóstolos, a igreja cheia do Espírito Santo. E nós vemos que Deus no século 17, século 18, 17, a partir do século 17 e no século 18, então, houve aquele grande avivamento. O Senhor encheu a sua igreja do Espírito Santo sobre a face da terra. Houve grandes avivamentos, desejos missionários, homens, pregadores, ensinadores que espalharam pelo mundo, levando o Evangelho. E o homem continuou cheio do Espírito Santo até que, no dia 1º de janeiro de 1901, lá no Kansas, em Topeka, nós vemos ali o Senhor batizando a primeira pessoa com o Espírito Santo, falando em outras línguas nas primeiras horas. Daí o século 20, o século passado, ser chamado o século do Espírito Santo, onde houve um grande avivamento pentecostal. E nós precisamos, e muitos hoje banalizaram o ser cheio do Espírito Santo, o estar cheio do Espírito Santo, se coloca como uma posição acima dos demais. Isso está errado, mas nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas, para que possamos levar a palavra. Lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo ele escreve à igreja que estava em Éfeso, no versículo 30, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 4 e o versículo 30 até o 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque nós somos selados para o dia da redenção. O Senhor nos selou com o Espírito Santo para o dia da redenção. É como se nós vamos enviar uma carta, que hoje já quase não se usa mais, mas coloca-se um selo nesta carta, num cartão postal, para que ele seja transportado para um outro lugar, um outro estado, outra cidade, outra nação, até mesmo outro continente. E quando chega lá, chega com o selo do país de origem. Mas a carta chega no endereço. Assim também o Senhor Deus, ele deu-nos o selo do Espírito Santo para chegarmos no endereço que é a terra prometida nas mansões celestiais. Nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá, porque nós temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia.
Agora, nós precisamos manter-nos cheios do Espírito. Por quê? E um dos cuidados que precisamos ter, versículo 31 e 32 do mesmo capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Porque estas coisas entristecem o Espírito Santo, estas coisas tiram de nós o Espírito Santo. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A necessidade do perdão, a necessidade de termos uma vida de reconciliação na presença de Deus, entre nós e os nossos irmãos e com quem convivemos. Há uma necessidade. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que possamos ver na nossa vida o comprometimento com os céus. Aí nós vamos no tópico 4, o comprometimento com a igreja local. Porque aprendemos na lição 9 o movimento dos desigrejados. E o que é que causa? Mas o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: é mister que venha os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Estamos, o mundo evangélico, o mundo pentecostal, vem sendo sacudido nessas últimas semanas com escândalos. Porém, o Senhor diz, é mister que venha, é necessário que venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E aqui nós vamos aprender e por conta desses escândalos, como diz o Senhor Jesus nas epístolas ou nos ensinamentos acerca do fim, quando o Senhor Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade está sendo multiplicada nos meios, que as pessoas se julgam grandes, se tornam grandes, se posicionam grandes acima do bem e do mal. Onde só o irmãozinho, a irmãzinha, que não tem peso ministerial, que não tem peso econômico, que não tem relevância na administração para compor a condução da igreja. Esses é quem cometem pecado, que são disciplinados, que são tirados do rol de membros. Mas os grandes, os que detêm posição diante dos homens, esses têm os seus pecados ocultos, colocado panos quentes e têm deixado para lá. Mas o Senhor disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Aqueles que se escandalizaram, aqueles fracos na fé que se escandalizaram por conta do pecado dos grandes, acaba perdendo o desejo e aquele que querer comprometer-se com a igreja, e acaba saindo da igreja e fazendo o grupo dos chamados desigrejados. Até porque esse nome é um erro, desigrejado. Porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. É isso que nos diz, que nós aprendemos na sua palavra. Na primeira, porque aqui nesse tópico 4, nós vamos ver a igreja como o corpo de Cristo e o lugar e a importância de cada membro. Lá em Romanos, no capítulo 12, da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar nos versículos 4 e 5, nós vamos encontrar, porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então são vários membros, mas cada membro tem a sua finalidade. Mas aqui o que nós encontramos hoje, a pessoa tem o dom da profecia, ele começa a se julgar acima do pastor, acima do líder, acima do dirigente da congregação, do líder do coral. Ele começa a se julgar melhor do que todos do grupo. E não é assim. A profecia não é para nos exaltar. O dom espiritual, o dom de visão, de revelação, não é para colocar acima da liderança, porque liderança o Senhor já escolheu para ser líder, com ou sem a manifestação dos dons, de determinados dons, mas por escolha de Deus. E as pessoas não respeitam mais isso hoje. E as pessoas hoje, um quer tomar o lugar do outro, quer passar por cima do outro. Mas a palavra de Deus nos ensina. Cada membro respeita a sua posição enquanto membro. Lá na 1 de Coríntios, no capítulo 12, também nós vamos encontrar versículo 12 até o 31. Nós vamos encontrar um texto longo, onde Paulo ele vai ensinar aqui a igreja que estava em Corinto acerca dos dons e acerca da posição de membro. Porque cada membro, ele tem a sua função. O braço, a cabeça, os olhos, o ouvido, os pés. Então cada membro tem a sua função, tem a sua relevância, tem a sua importância. E todos fazem parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E vemos ainda que Paulo nos ensina, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, que nós fazemos parte, todos nós somos e formamos um pão na presença de Deus. Assim, nós temos que aprender que somos um. A igreja não sobrevive de maneira cortada, separada, dilacerada, mas a igreja é uma em Cristo Jesus. A igreja, o corpo, é Cristo, a cabeça da igreja. E para concluir, nós vemos que um membro separado do corpo, ele está morto, ele morre. Os dias são difíceis, mas o Espírito Santo, ele ainda é e continuará sendo o guia e o auxiliador da igreja de Cristo. E é ele que nos levará ao encontro do noivo do Senhor Jesus. Na figura do Damasceno Eliezer, o Espírito Santo é quem nos conduzirá ao encontro do noivo quando ele vier às nuvens para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conserve assim até que ele venha. Amém.